Olá, meu nome é Samuel Morujax e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula O Profissional Mais Procurado da Política. E antes da gente começar, eu queria te dar o parabéns. Afinal, o mercado do marketing político está cheio de pessoas, cheio de assessores, cheio de candidatos que muitas vezes se deixam levar pelo dia a dia. Esquecem que estão no mercado dinâmico e que para você criar conteúdo que engaja, criar conteúdo que se conecta com o leitor, você precisa estar em constante aprendizado. Não só estudando outros políticos, mas estudando métodos e, enfim, procurando se tornar um profissional melhor. E só de você estar aqui nessa aula assistindo isso aqui, já te coloca na frente da grande maioria. E isso é facilmente percebido porque, na política, conteúdo ruim é a regra. Você que acompanha deputados, você que acompanha vereadores, sabe que para cada Topázio, para cada Nicolas Ferreira, para cada Rodrigo Manga, existem centenas e milhares de outros políticos que fazem conteúdo assim, genérico, sem graça, um card de feliz aniversário. E esse aqui é um exemplo real, tá? Eu não peguei uma arte que eu mesmo fiz para usar de exemplo. Não, realmente alguém criou esse conteúdo. Parabéns, Balsas, pelos 103 anos de idade, né? E claro que eu borrei ali a cara do vereador, porque, enfim, não quero ofender ninguém, mas eu te pergunto, imagina que você é um morador de Balsas e a sua cidade está comemorando aniversário, e aí o vereador da sua cidade posta isso. Você acha que alguém olha esse conteúdo e pensa, caramba, agora sim me senti representado, agora sim vou votar nessa pessoa? É claro que não, esse é um conteúdo que a pessoa posta e dá 4, 5 likes. Ou, por exemplo, esse exemplo, que eu gosto muito, tá? Que o deputado, de novo, exemplos reais, tá? Fez um card do dia 25 de julho, que era dia do colono e dia do caminhoneiro. Então, ao invés de ele fazer uma homenagem específica para cada uma da profissão, ele pensou assim, não, vou fazer um card só, que eu já homenageei os dois de uma vez só e já economizo meu tempo. Você acha que algum colono que trabalhou a vida inteira no campo, se dedicando, plantando as suas coisinhas, olha isso e se sente representado? Ou algum caminhoneiro que vira à noite rodando a estrada para fazer entrega, vai olhar isso e dizer, caramba, agora sim vou votar nessa pessoa? Mas é claro que não. E esse tipo de conteúdo é a regra. A gente está acostumado a olhar os cases que deram certo, de novo, Rodrigo Manga, Topázio, Nicolas Ferreira. Mas para cada um desses, tem centenas de políticos que precisam desesperadamente de assessores qualificados. E com o crescimento das redes sociais, cada vez mais, os velhos políticos, os políticos que estão há muito tempo no poder, ou procuram esses profissionais e remuneram muito bem aqueles que conseguem desempenhar o seu papel com eficiência, ou são substituídos por novos políticos que sabem usar as redes sociais e valorizam também os seus assessores. Eu estou nesse mercado há bastante tempo e eu posso te garantir que o maior problema que eu tenho é com pessoas que me procuram indicação de profissionais para trabalhar. E eu simplesmente digo que eu não tenho, porque é muito difícil achar pessoas qualificadas, achar pessoas que fujam da regra de cards genéricos e posts ruins. E eu sei que você que está assistindo isso, talvez já tenha se visto nessa situação. Trabalhando com político, trabalhando com um candidato, ou até mesmo você é o próprio candidato, e não sabendo o que postar. E às vezes tendo que apelar para o card genérico. Eu já estive nessa situação. Não me orgulho, mas já estive. Eu tô aqui para dizer que isso não é culpa sua. Na realidade, o que você está vivendo, a sua experiência, é a regra. Porque a maioria das pessoas que trabalham em mandatos em comunicação, elas chegam para trabalhar e não tem linhas para seguir. Não tem um método qualificado para elas poderem aplicar com eficiência um método testado e que traz resultados. Porque viralizar não é sorte, é método. E quando eu digo viralizar, eu não falo em você ter milhões de visualizações. Eu falo no seu conteúdo atingir as pessoas certas. Porque se eu sou um vereador que entrega, por exemplo, uma unidade básica de saúde no meu bairro, e esse conteúdo viraliza no bairro onde essa unidade está sendo entregue, ele já atingiu o seu objetivo.
Porque as pessoas que vivem ali todo dia, as pessoas que precisam desse equipamento, vão saber que ele foi entregue, que foi entregue por causa do vereador que eu trabalho. Isso é viralizar. Mas para conseguir isso, você precisa de método. Esse é o método que eu desenvolvi ao longo de 6 anos de trabalho, de sofrência e de vivência no marketing político. Em 2018, eu comecei trabalhando como estagiário na comunicação de um vereador. Vocês podem perceber aí a minha foto, bem magrinho e com um senso de estética muito questionável, fazendo campanha. E na época o meu salário era R$ 1.297, que já é maior que de muitos estagiários ali, mas ainda assim não é nenhum salário para você ficar orgulhoso. 6 anos depois, trabalhando com comunicação, trabalhando em campanhas, estudando, lendo livros, testando, errando muito, acertando também, eu cheguei ao cargo de assessor do governador na Secretaria de Comunicação do governo de Santa Catarina. E o meu salário chegou a R$ 13.739. Então você vê que em pouquíssimo tempo o salário aumentou em 10 vezes. E isso você pode pesquisar na internet e verificar, não acredite em mim. E o que que separa esses dois Samuéis? O Samuel de 2018, que era um estagiário que não entendia muito bem como criar conteúdo, e o Samuel que chegou ali ao cargo de criador de conteúdo na comunicação do governador de Santa Catarina. O que separa é um método que eu desenvolvi ao longo desses tempos. O método que a gente vai discutir hoje. O método que me tornou indispensável. E para quem quer essa aula? Essa aula são para 2 públicos. Políticos candidatos, tanto você que tem mandato ou você que não tem mandato e quer se candidatar nas próximas eleições. E especialmente para você, que é assessor ou profissional que trabalha em uma agência ou quer entrar no mercado de marketing político. Não importa o seu nível de aprendizado, eu te garanto que alguma coisa valiosa você vai aprender aqui hoje. E eu estruturei essa aula com os 3 segredos do político viral. 3 pilares que estão presentes em todas as comunicações políticas de sucesso. Do Topázio ao Rodrigo Manga, do Nicolas Ferreira ao Guilherme Boulos, todos seguem esses 3 pilares. E é isso que a gente vai discutir hoje. E o primeiro deles é ter bandeiras definidas. O que é ter bandeiras? É as suas pautas, os temas que você vai falar, os seus posicionamentos. Vamos ver o exemplo do Nicolas Ferreira. Lembrando, Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, o deputado federal mais votado do país em 2022. Quais que são as bandeiras do Nicolas Ferreira? Pelo que ele é reconhecido? Oposição ao governo Lula, defesa do bolsonarismo, valores cristãos e defesa da família. Se você entrar agora no Instagram do Nicolas Ferreira, pode ter certeza que as últimas publicações serão relacionadas a pelo menos um desses 3 temas, ou às vezes temas misturados entre si. E isso não é coincidência. A sua comunicação tem bandeiras definidas porque sabe qual eleitor quer atingir. O eleitor que pensa de forma semelhante ao Nicolas Ferreira. Porque quando eu crio um conteúdo de defesa do bolsonarismo, eu estou dizendo para o leitor, olha, eu acredito nisso. E se você acredita nisso, me siga. E é através dessas bandeiras que o Nicolas constrói o relacionamento e se torna o deputado que ele é. Eu nem precisaria ter escrito as bandeiras dele porque você já sabe, você que está assistindo, o que ele defende. Mas isso só acontece porque ele tem essas pautas cristalizadas no seu mandato e ele de forma constante reforça elas. Cada post é uma nova lembrança do que o Nicolas defende e o Nicolas acredita. Tudo isso, claro, englobado no espectro de direita. Guilherme Boulos, o que o Guilherme Boulos defende? Vamos lá. Com oposição ao bolsonarismo. Defesa do serviço público gratuito. Justiça social. Então, quando ele critica o Bolsonaro, oposição ao bolsonarismo, ele está mostrando, olha, eu não compactuo com o ex-presidente e seus apoiadores. Defesa do serviço público gratuito, olha, eu defendo o SUS, olha, eu defendo que as estatais estejam presentes na vida do brasileiro. Justiça social, olha, eu defendo que a gente tenha quentinhas para as pessoas que mais precisam. Eu defendo taxação de bilionários para fornecer subsídio para quem não tem dinheiro, para quem não consegue subsistir. Essas são as bandeiras do Guilherme Boulos. E, de novo, se você for no perfil dele agora,
você vai ver que os últimos conteúdos dele são relacionados a isso. E isso, claro, coloca o Guilherme Boulos no espectro de esquerda. E aqui eu quero trazer uma análise bem interessante para vocês. O Guilherme Boulos foi o deputado federal de esquerda mais votado do país. O Nicolas Ferreira foi o deputado de direita mais votado do país. No mundo com 200 milhões de eleitores, que é o Brasil, os eleitores do Guilherme Boulos estão em um espectro e os eleitores do Nicolas Ferreira estão em outro. Perceba que eles não se conversam. O eleitor do Guilherme Boulos jamais votaria no Nicolas Ferreira e vice-versa. E nenhum dos dois tenta roubar o eleitor um do outro. Por quê? Porque ele sabe que são totalmente opostos. Porque as bandeiras que o Nicolas Ferreira defende, os eleitores do Guilherme Boulos detestam. As bandeiras que o Boulos defende, os eleitores do Nicolas Ferreira detestam. Nenhum dos dois quer agradar todo mundo e esse é o pulo do gato. Aquele que tenta agradar todo mundo, o político que tenta ficar em cima do muro para não levar críticas, realmente ele não leva críticas. Só que chega na hora da eleição, as pessoas que não gostam desse político já não votariam de qualquer forma. E as pessoas que possivelmente gostariam dele pelos seus posicionamentos também não vão votar. Porque ele não se arriscou, não se posicionou. Então eu sempre digo, quando você se posicionar, quando você definir as suas bandeiras, quando você definir o seu lado, você vai sim atrair muitos críticos, mas também vai atrair pessoas que pensam iguais e estão dispostas a votar em você. Então as bandeiras servem para isso, para escolher quem vota em você. Se eu defendo a saúde, irei atrair o eleitor que se importa com a saúde. Se eu defendo a educação, irei atrair o eleitor que se importa com a educação. Se eu sou a favor do Bolsonaro, vou atrair quem gosta do Bolsonaro. Se eu sou a favor do Lula, eu vou atrair quem gosta do Lula. O político que atira para todo lado, que tenta falar com todos a todo momento, de todas as pautas, no final não fala para ninguém. Vamos usar um exemplo. Imagina que eu sou um vereador que defende a causa animal, certo? E eu tô todo dia lá indo em abrigo, resgatando o animal, fazendo vaquinha para pagar a cirurgia, e eu só falo disso, só falo da causa animal. E tem um outro cara, um outro vereador, que fala da causa animal, sim, mas também fala da saúde, fala da educação, denuncia o prefeito, às vezes puxa o saco do prefeito, às vezes é Bolsonaro, às vezes fica em cima do muro. Imagina um eleitor que se importa com a causa animal, que vê na causa animal a coisa mais importante de todas. Você acha que ele vai votar no cara que fala dos animais e de 1001 pautas, ou vai votar em mim, que dedico todas as minhas forças à bandeira que ele acredita? É claro que ele vai me escolher. Então lembre-se, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Tão importante quanto definir as bandeiras e com quem você vai falar é definir como você vai falar. E o André Janones, ele faz isso muito bem. Ele é um deputado federal de esquerda com um dos maiores engajamentos do Brasil. E aqui eu peço que você analise de forma profissional. Independente se você gosta do Janones, se você não gosta do Janones, a gente está analisando comunicação política e não índole de político, não índole de deputado. E ele é um dos deputados federais de esquerda com mais engajamento e ele conseguiu estourar na pandemia 2020 2021, defendendo o auxílio emergencial, que foi esse auxílio que o governo deu em decorrência do lockdown por causa da Covid-19. E eu vou analisar aqui um vídeo com vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Pessoal, atenção! Saindo aqui agora do Ministério da Economia, definido o novo valor do auxílio. Informação para vocês em primeira mão, nós estamos aqui trabalhando já há alguns dias e agora informação em primeiríssima mão, definido o novo valor do auxílio para todo o Brasil, valor de R$400, uma grande vitória, uma grande... O Janones está falando sobre auxílio emergencial e as pessoas que requisitaram o auxílio emergencial em grande parte são pessoas mais humildes, pessoas da categoria C e D. Essas pessoas, o jeito de se comunicar delas é mais humilde, é mais simples. Então a linguagem que ele adota é condizente com o seu público-alvo. Horas, se o público é simples, a minha linguagem tem que ser simples, tem que ser do cotidiano. Então esse primeiro pilar, esse primeiro segredo do marketing político é isso. Definir as suas bandeiras, escolher quem vai votar em você e se comunicar de forma adequada com quem você quer que vote. O segundo segredo do marketing político é dominar a estrutura do conteúdo. Essa seção é muito importante, porque hoje em dia a maioria dos políticos, a maioria dos assessores faz conteúdo da telha,
não tem estrutura, não tem método. Eventualmente acerta uma coisa ou outra, né? Porque relógio parado tá certo pelo menos uma vez ao dia. Mas quando você domina a estrutura e começa a analisar o que vai bem, o que vai mal, e extrai disso uma fórmula, é aí que você começa a se diferenciar. E qual que é a estrutura do conteúdo político? Depois de estudar muito e ver milhares de exemplos, eu defini em 2 elementos principais. Fato, que é a mensagem, a notícia, o projeto, o fato principal que você vai abordar, e a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é o que eu quero que o leitor sinta depois de interagir com a publicação. Então, por exemplo, se eu sou um político de direita e eu vou comentar um escândalo de corrupção do governo federal, o meu fato vai ser esse, o escândalo de corrupção. E a mensagem vai ser o meu posicionamento. Então, se eu denuncio, digo que é um absurdo, o que eu quero que o meu eleitor, que o meu seguidor pense? Que, pô, o Samuel está denunciando isso, fato, e ele é oposição, ele é combativo, ele é fiscalizador, ele é um cara que, assim como eu, não gosta do governo federal. Isso é a mensagem. A mensagem é isso, é fazer o eleitor pensar o que você quer que ele pense. Vamos dar uma olhada num exemplo pouco usual. Esse é o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E você olha uma foto dessa e pensa, poxa, o que tem de especial? Como é que eu vou analisar fato e mensagem de uma foto como essa? Vamos lá. Qual que é o fato aqui? O fato é que o Zema viajou em avião comercial, né? Você consegue ver a selfie ali, sem equipe, um negócio bem de bastidores. Só que o Zema, ele tem como bandeira o respeito ao dinheiro público, a economia de gastos. Afinal de contas, ele é um liberal. Então, a grande mensagem que ele passa com um conteúdo desse é respeito ao dinheiro público. Olha, eu assumi o governo de Minas, peguei a aeronave oficial do governador, coloquei para a saúde, agora está ajudando pessoas. Enquanto isso, eu estou viajando em avião comercial. Porque governador é funcionário do povo, não tem que ter luxo. Estou pagando do meu próprio bolso. Então, numa foto simples que, num primeiro olhar, só parece algo aleatório, que foi muito bem, você pode dizer, foi bem porque eles deram sorte, acertaram. Não. Tem estratégia, tem fato, tem mensagem, tem objetivo. E isso é muito importante. Todo conteúdo tem que ter um objetivo. Porque senão você só posta. Só posta. E você não pode ser um fazedor de posts. Você tem que ser um estrategista. E o estrategista entende que cada conteúdo tem um objetivo. Aqui é mostrar que o Zema se importa com o dinheiro público. Vamos dar uma olhada num outro vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção nele, porque ele vai ser bem importante no decorrer da aula. Pessoal, infelizmente não vamos conseguir entregar a nova escola do Rio Vermelho no prazo de 90 dias. Isso porque ela ficou pronta em apenas 42 dias. É a escola mais rápida do Brasil. Agora, será que ela ficou boa mesmo? Vem comigo ver. Como vocês podem ver, tem ar-condicionado em todas as salas, móveis novinhos para os nossos alunos, tudo do bom e do melhor. Refeitório e cozinha profissional presentes. 50 anos de garantia do material, estrutura moderna e resistente. E o mais importante, os profissionais que vão garantir aqui o melhor estudo do Brasil. E aí, o que você achou? Quer ver de perto? Amanhã, dia 23, aniversário da cidade, nós vamos cortar um bolo aqui. É aqui no Rio Vermelho, bem do ladinho do campo do River. Espero você amanhã, às 9h30. Um vídeo muito bem produzido do Topázio, né? Que tem toda a brincadeira ali com um gancho para chamar a atenção, um gancho visual. A gente vai analisar toda essa estrutura do vídeo ainda nessa aula e trazer um modelo para você copiar. Mas eu quero que você preste atenção na análise do fato e mensagem aqui. Qual que é o fato? A entrega antecipada de uma escola. Olha, não vamos conseguir entregar no prazo de 90 dias porque a gente entregou antes. E qual que é a mensagem que o eleitor tem aqui? Além de que o Topázio é um cara que entrega, que se dedica à educação, é a mensagem que é uma gestão eficiente. Que é uma gestão que não só entrega o que promete, mas entrega antes do prazo. E convida você para ir na inauguração, para você ver que está tudo em ordem. Então, um vídeo que inicialmente seria só a entrega de uma escola, algo importante, mas usual, de um prefeito, virou toda uma narrativa de gestão eficiente. E o vídeo passa isso de uma forma muito positiva. Então, sempre quando você for elaborar um conteúdo,
pense nessa estrutura. Qual que é o fato que eu vou abordar? E o fato vai ser sempre guiado pelas bandeiras. Sempre você vai olhar notícias, vai olhar pautas, vai olhar projetos pensando, pô, isso aqui está de acordo com as bandeiras do político? E a mensagem é o posicionamento, é o que eu quero que o leitor pense depois de interagir com o material. Com essa estrutura, você já está na frente da grande maioria dos profissionais. Que, de novo, fazem conteúdo político ao léu. Vão tentando ver o que funciona, o que não funciona e dane-se. O terceiro segredo é entender a fórmula dos vídeos políticos virais. Esse talvez seja o ponto mais relevante da aula e talvez o ponto que mais chama a atenção, porque hoje os vídeos são conteúdo com a maior entrega no Instagram. Topázio viralizou por causa dos vídeos, se reelegeu também. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, viralizou por causa dos vídeos, se reelegeu também. Nicolas Ferreira, mesma coisa. Então todos os grandes players do mercado de marketing político sabem e dominam a estrutura dos vídeos políticos virais. Então vamos analisar justamente o vídeo que a gente viu agora do Topázio. Primeira coisa é gancho. Os 3 segundos iniciais de todo o vídeo são os mais importantes, porque é nesse momento que o leitor, que o seguidor vai decidir se assiste até o final. Se esse vídeo fosse o Topázio, junto com o secretário de Educação, junto com os 2 deputados, uns 4 vereadores, todo mundo juntinho ali na frente da escola, falando, pessoal, inauguramos a escola, ninguém assistiria. A entrega seria a mesma. Seria uma escola, a mesma escola, no mesmo prazo. Mas ninguém assistiria. Por quê? Porque o vídeo é chato, porque o início não prende atenção. E para prender a atenção, a gente tem algumas técnicas. A primeira é o gancho textual, que é uma frase no início do vídeo que gera curiosidade. No caso é, pessoal, infelizmente, não vamos conseguir entregar a escola no prazo de 90 dias. E aí você já pensa, ué, o que aconteceu? Por que não foi entregue no prazo de 90 dias? Deixa eu assistir esse vídeo até o final para entender. O segundo elemento é o gancho visual. Então tem esse texto, tem essa chamada que gera atenção, mas também tem um elemento na tela que faz você ficar curioso, que faz você querer assistir o conteúdo. Qual que é o gancho visual aqui? O Topázio gigante. Andando, chacoalhando. Isso porque ela ficou pronta em apenas 42 dias. Então a gente tem essa combinação desses 2 elementos e o vídeo fica irresistível. Então quando você for elaborar um roteiro, for elaborar um vídeo, já pense nisso. Opa, qual que vai ser meu gancho textual? Qual que vai ser meu gancho visual? O início é a parte mais importante porque se a pessoa não se prender no início, ela não assiste o resto. E aí, se ela não assiste o resto, tanto faz o que eu coloco. Quando você for elaborar o roteiro, então pense nesses 2 aspectos. O terceiro elemento é o conteúdo. E aqui eu quero que você preste atenção. Quando você viu o vídeo, talvez você não tenha notado, mas a cada 3, 4 segundos tinha uma mudança de cena. Começa o Topázio falando bem perto da câmera, depois é o Topázio gigante, aí depois é ele andando pela escola. Cenas da escola, cena dos murais, cena das entregas. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Por quê? Porque se for só ele parado, ninguém vai prestar atenção. Então, quando você for elaborar um vídeo, quando você for editar um vídeo, pense nisso. Capture imagens em off. Se você está sentado gravando um vídeo, se posicionando sobre uma notícia, é um vereador falando do Alexandre de Moraes. Cara, não bota só a cena dele falando sobre o Alexandre de Moraes, bota umas imagens em off, o Alexandre de Moraes falando, joga umas notícias, dê elementos visuais para o leitor assistir o vídeo. E claro, a chamada para ação, o call to action. No caso, o Topázio chamando o pessoal para inauguração. E podem ser outros elementos também, né? Você pode pedir para o pessoal comentar, você pode pedir para o pessoal compartilhar. Por exemplo, estou fazendo esse projeto de lei aqui para instituir essa tecnologia na nossa cidade, se você é a favor, compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito no engajamento. Nem todo CTA vai funcionar, às vezes você vai pedir para o pessoal comentar a opinião, o pessoal não vai interagir. Mas isso é teste. Então, da próxima vez que você for elaborar o roteiro de um vídeo, lembre-se dessa estrutura. A gente falou aqui de 3 estratégias principais. Bandeiras definidas, dominar a estrutura do conteúdo político e entender a fórmula dos vídeos políticos virais. Com esses pilares, você já está na frente da grande maioria do mercado. Se você aplicar isso na sua comunicação, seja você um assessor, seja você um candidato, você já vai ter destaque. Mas você pode estar se perguntando, Samuel, entendi, faz sentido, mas
não é para mim. Você consegue aplicar isso, mas eu no meu dia a dia não conseguiria. Você já estabeleceu no mercado, eu estou começando, eu não tenho como. E essa é uma dúvida que eu ouço bastante. Então, me deixe trazer alguns exemplos aqui. Esse aqui é o Alisson. O Alisson, nessa foto, tem 17 anos. E na época, ele estudou esse método que eu apresentei para você. E o Alisson, com isso, se tornou assessor do vereador Crislan, de São José, uma cidade aqui da Grande Florianópolis, Santa Catarina. O Alisson começou como estagiário, aplicou os métodos, os ensinamentos de comunicação, essa metodologia, ganhou destaque, começou a coordenar a comunicação do vereador Crislan e, na campanha que teve agora, em 2024, coordenou a comunicação. Qual que foi o resultado de um rapaz tão jovem coordenando a comunicação desse outro candidato? O Crislan foi o vereador mais votado da história de São José. Não foi o mais votado da cidade, foi o mais votado da história da cidade. E hoje o Alisson está crescendo aí profissionalmente, trabalha em uma agência, e isso tudo baseado nesses ensinamentos que a gente discutiu. Outro exemplo é o Matheus Fidelis. O Matheus começou a trabalhar com comunicação política sendo basicamente um estagiário no gabinete que eu trabalhava. E lá ele conheceu o meu método, a gente discutiu, ele fez uns estudos e com isso ele começou a trabalhar com a vereadora Manu Vieira, uma vereadora aqui de Florianópolis. E ele também começou de baixo lá. Chegou a campanha, ele coordenou a comunicação digital da vereadora Manu e o resultado foi esse. A Manu se tornou a vereadora mais votada da cidade, a mulher mais votada da cidade. Ou também o meu próprio caso. Eu comecei como estagiário no gabinete de vereador e cheguei em pouco tempo, 6 anos, não é pouco tempo, mas cheguei ao cargo de assessor da Secretaria de Comunicação, trabalhando diretamente na comunicação de um governador de estado, aumentando em 10 vezes o salário. E não se engane, não foi fácil a jornada, de forma alguma. Eu errei muito, trabalhei muito em campanha, foram muitos finais de semana virados, para poder entender e abstrair tudo isso no método. Porque lembre, viralizar não é sorte, é método. Esse método a gente discutiu aqui nessa aula, mas de forma alguma a gente conseguiria aprofundar em pouco tempo. E é por isso que eu criei a formação político-viral. A formação político-viral é todo esse método que eu demorei anos para aprender, que me tornou um profissional indispensável no mercado de marketing político, que me trouxe salários aí de 13 mil reais, condensado em 8 aulas, com dezenas de exemplos para você estudar e aplicar. Tudo mastigado, tudo com método, tudo com exemplo. Na formação político-viral, você vai receber 4 módulos principais. O primeiro, fundamentos da comunicação política. Eu vou te ensinar o que é marketing político de conteúdo, que é esse método que a gente falou. Eu vou te ensinar a definir a linha editorial do político. Basicamente o que a gente falou de bandeiras, só que muito mais aprofundado. Exemplos práticos, definir o tom, definir a linha editorial do político. No segundo bloco, a gente vai falar da criação de conteúdo estratégico e a gente vai botar a mão na massa. Vou te mostrar como criar conteúdo, e não só conteúdo protocolar, mas conteúdo viral, conteúdo que engaja, e de novo com exemplos. E são exemplos que não só são práticos para você olhar e poder aplicar, mas exemplos de conteúdos que viralizaram, que engajaram. Porque eu jamais trarei um exemplo de um conteúdo ruim. A aula 4 é a aula mais completa do curso, onde eu te ensino a fazer vídeos virais. A gente vai olhar dezenas de vídeos, vai entender por que eles funcionam. Vou te mostrar toda aquela estrutura que a gente falou mais cedo, só que muito mais aprofundada, com diversos outros exemplos. Com essa aula, você já vai ter a maior demanda hoje do mercado, que são vídeos. O bloco 3 é sobre criatividade e técnicas de persuasão. Como nunca ficar sem ideias, nunca mais você vai chegar de manhã, segunda-feira, e pensar o que eu vou postar hoje. Copyright no marketing político, técnicas de persuasão na prática. A gente vai analisar campanhas desde 1989 com Lula até o que funciona hoje em dia, para você se tornar aquele profissional acima da média. A gente vai onde a maioria das pessoas não vai. E a gente finaliza, claro, com o bloco de transformar eleitores em seguidores. Vou te ensinar a estratégia do funil de votos, que é onde a gente faz conteúdos estratégicos pensados na eleição,
pensados para a pessoa começar a acompanhar no mandato e na eleição virar um defensor do seu trabalho, transformar a curtida em voto. A aula 8, frequência e análise de dados. Eu vou te dizer qual a frequência ideal que o político deve postar, de novo com exemplos, e análise de dados. Uma plataforma gratuita para você poder olhar não só a comunicação do político que você trabalha, mas também a comunicação de outros políticos. De bônus, além de tudo isso que eu te mostrei, você ainda vai receber o e-book Manual de Roteiros Político Viral, que é onde eu ensino você a elaborar roteiros. E isso vai desde os ganchos, de novo com exemplos práticos, até a estrutura do roteiro, cenas, falas, tempo ideal. Tudo isso dissecado para você ler, estudar e já começar a criar. Análise de vídeos virais, prompts para você usar no ChatGPT, então você vai ter os modelos de roteiro para adaptar junto com tudo aí que a gente já está entregando. Eu tenho absoluta certeza que com essa formação, com esse e-book, você tem tudo para se tornar o profissional mais procurado da política. Você vai receber todo o aprendizado que eu tive ao longo de anos. Tudo que eu passei para poder aprender está condensado aqui. Bom, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual que é o valor justo, o preço que você acha que todo esse conhecimento deveria ter? Esse conhecimento que me tirou de estagiário de um gabinete de vereador e me levou a ser assessor da Secretaria de Comunicação. Esse conhecimento que aumentou em mais de 10 vezes o meu salário. Esse conhecimento que fez profissionais do marketing político subirem de patamar, aumentarem seus salários, se destacar e continuar se destacando. Esse conhecimento que levou anos para ser elaborado em um curso objetivo, cheio de exemplos práticos. Esse conhecimento que vai fazer o seu salário, a sua posição no mercado, subir de forma assustadora. A maioria de treinamentos assim fica na casa dos R$ 997. Já seria um preço muito justo por tudo que a gente está te oferecendo. Mas, nessa primeira turma, a formação político viral vai sair por R$ 397. Sim. Todos os blocos, todas as aulas e o e-book por R$ 397. E a gente tá tão confiante, eu tô tão confiante nesse material que, se você não gostar do curso, se não for aquilo que você queria, em 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta sem perguntas. E a gente oferece isso por um motivo muito simples. Nós sabemos da qualidade do material. Nós sabemos que, se você estudar, se você aplicar o seu método, os números da comunicação do seu político vão subir. O seu conhecimento vai estar muito acima do que a gente vê no marketing político hoje. Daqueles cards genéricos que não engajam, que não elegem ninguém. Isso tudo num mercado que não para de crescer. Cada vez mais os políticos veem a necessidade de assessores qualificados. E o que mais acontece é políticos me mandando mensagem: Samuel, me indica alguém para comunicação, e eu não tenho. Eu não tenho, porque faltam profissionais. Então, a partir de agora, você tem 2 opções. Bem simples, na realidade. A primeira delas é pegar tudo que a gente discutiu nessa aula, pegar os 3 segredos do marketing político e aplicar no seu dia a dia. E que eu já estarei muito satisfeito de verdade se você fizer isso. Você já se tornará um profissional acima da média se você fizer isso. Agora, a segunda opção é você entrar para a formação político viral. E essa segunda opção não apresenta riscos, afinal, você tem a garantia de 7 dias. Mas entrar para a formação é muito mais do que comprar um curso. É investir em você. É investir num conhecimento que, de novo, vai elevar o seu patamar profissional. Aconteceu comigo, aconteceu com as pessoas que tiveram esse treinamento, e eu não tenho dúvida alguma que vai acontecer com você. Então esse é o meu convite. Junte-se à formação político viral, assista às aulas, leia o e-book, e eu tenho certeza que você terá tudo para se tornar o profissional mais procurado da política. Então te vejo lá.